Be strong. Olá, estamos novamente no Natal. E como mágica é esta data? Quão importante para crianças e mesmo para adultos este tempo em que podemos reunir a família, em que podemos estar juntos, em que podemos partilhar aquilo que podemos ter. Neste tempo do ano de 2021, quando estamos a terminar um ano extremamente difícil, um ano atípico, um ano complicado, um ano em que a pandemia veio destruturar muita coisa, ainda assim nos sentimos ali alegres, nos sentimos felizes, nos sentimos em paz. Em primeiro lugar, porque comemoramos a dádiva de Jesus. Comemoramos a prova que Deus fez de que nos ama. Deus é amor. E esse amor se tornou realidade, se tornou algo palpável, se tornou algo com substância para nós na chegada de Jesus Cristo. Foi um tempo fantástico e é um tempo fantástico, porque sem Cristo não havia salvação. Sem Cristo não havia verdade. Sem Cristo não havia caminho para nós caminharmos. Sem Cristo não havia salvação. E sem Cristo não havia eternidade em paz no céu para as nossas almas. Sem Cristo não conheceríamos a presença de Deus. Sem Cristo não viveríamos as maravilhosas bênçãos de Deus. Sem Cristo, a nossa vida seria uma vida desgovernada, uma vida sem sentido, como infelizmente aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador vivem nos nossos dias. Sem Cristo, caminhamos rapidamente por um tempo que começa e passa rápido para um nada, para um absoluto desconhecido. E isso é o que traz mais sofrimento. Isso é o que traz maior dor às vidas de tantas pessoas. O desespero, verdadeiramente, porque muitos passam nos nossos dias, não é o sofrimento da pandemia, ele é um sofrimento real, é um sofrimento humano, é em muitos casos um sofrimento económico, é motivo de tristeza, de dor, de perda, mas a grande dor que os homens sentem e continuam a sentir, e quando eu digo homens, refiro-me à humanidade, homens, senhoras, crianças, jovens, adolescentes, todos, é a dor de se sentirem perdidos, de se sentirem sem esperança, de se sentirem caminhando para um fim que desconhecem. Por isso o Natal é algo tão extraordinário. Por isso o Natal é algo tão mágico. Assim, eu queria vos convidar, quando eu aproveito para desejar um excelente Natal a todos, quando eu aproveito para desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre cada um de vós no ano de 2022, convidar-vos para assistirem a excertos de uma mensagem a propósito do Natal que tive a oportunidade de apresentar na igreja há 15 dias atrás. Por favor, fiquem atentos ao que se segue, fiquem atentos àquilo que nós quisemos incluir neste vídeo relativamente ao Natal. Que Deus a todos abençoe, que esta data de Natal seja uma data feliz para todos vós e para as vossas famílias. Que Deus ricamente nos continue a todos a abençoar e nos faça ter a experiência de 2022, que ela seja uma bênção, uma grande bênção para todos nós. Que Deus Vamos ler no seja capítulo 2, a partir do verso 1, que diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes,
eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-os exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus presentes, lhe ofereceram dádivas de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O Natal está a chegar. O que temos para entregar a Jesus neste Natal? Eu creio que todos nós já estamos muito preocupados com as prendas de Natal, com as que vamos dar e com as que vamos receber. Mas se o aniversariante aqui é Jesus, a pergunta é o que é que nós temos para oferecer ao aniversariante, que é Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos este texto que normalmente nós conhecemos como a história dos Reis Magos, não é? E este texto é um texto bem conhecido na nossa tradição cristã. Não sabemos muito sobre estes magos. Provavelmente seriam astrólogos, seriam pessoas que estudavam os astros, seriam pessoas, sabemos-lo nós, mais do Oriente do que Israel. Israel está no Médio Oriente, portanto, talvez do Iraque, do Irão, não sei, mas provavelmente bem mais a Oriente do que Israel. E num determinado dia, que não sabemos qual foi esse dia, eles viram uma estrela diferente de todas as estrelas que eles conheciam, e eles eram especialistas. E o que é que eles decidiram? Decidiram vir ver quem era o rei que tinha nascido. Porquê? Porque havia a tradição que cada vez que nascia um rei, nascia uma estrela. Cada vez que nascia um rei, nascia uma estrela. E os magos, que eram especialistas, eles sabiam que se eles tinham visto uma estrela nova, é porque tinha nascido um novo rei. Mas que rei seria este? Qual seria o país? Então eles começaram a estudar mais criteriosamente, mais minuciosamente a estrela. E perceberam uma coisa estranha naquela estrela. Aquela estrela não era como as demais estrelas. Todas as estrelas têm uma órbita. Se nós pegarmos numa máquina fotográfica, colocarmos lá dentro, não é telemóvel não dá. Tem que ser mesmo uma máquina fotográfica,
colocarmos lá dentro um filme, aqueles que se faziam as fotografias antigamente, que agora vocês veem nos museus, e pusermos a máquina voltada para o céu num dia que não haja nuvens e deixarmos a máquina com a íris aberta, ou seja, ela quando tiram a fotografia ela abre e fecha rápido, certo? Mas nós temos a possibilidade de a deixar aberta. Se nós a deixarmos aberta, a máquina quietinha, sem nada a lhe mexer, no outro dia de manhã, quando nós formos revelar a fotografia, vamos ver que nós não temos um ponto luminoso no céu, mas nós vamos ter um risco. Porque a estrela vai se movimentar ao longo da noite. Desde logo pelo movimento da própria Terra, mas depois pelo movimento de todo o sistema interplanetário. Então isso constitui uma órbita. E quem estuda as estrelas sabe qual é a órbita de cada uma. Certo? Mas aquela tinha um movimento esquisito. Um movimento diferente. E numa determinada altura eles perceberam ainda uma coisa melhor. Eles perceberam que quando eles se deslocavam, a estrela também se deslocava. E aí eles perceberam que a estrela lhes indicava o caminho. Lhes indicava o local para onde eles deveriam ir para honrar o rei que tinha nascido. E a estrela trouxe-os aonde? Trouxe-os a Israel. Trouxe-os. A estrela que os tinha guiado continua e vai guiá-los exatamente ao ponto certo em Belém. GPS com imagens em tempo real, sem hipótese de erro. E chegam à gruta onde Jesus tinha nascido. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a questão de que Jesus nasceu numa gruta é um mito. Aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que nós sabemos pela história, é que Jesus nasceu num estábulo. E o estábulo era parte integrante de uma estalagem. As pessoas faziam-se transportar de cavalo e, naquela altura, e os romanos foram exímios nisso, eles criaram grandes vias de circulação entre países. Chegaram aqui a Braga, não é? É esta zona, portanto, em que nós estamos. E também criaram estalagens ao longo do caminho. Era natural a prática das estalagens. E as estalagens tinham quase que uma arquitetura standard. Era tipo um castelo, que à noite podia ser fechado para evitar roubos e pilagens. Tinha 2 pequenos quartos na entrada, nos portões, onde havia guardas que guardavam a estalagem, e havia 2 grandes dormitórios de cada um dos lados. De um ficavam as mulheres, do outro ficavam os homens, e entre estes dormitórios e os guardas havia o sítio onde as pessoas deixavam os animais que as transportavam ou os animais que iam com elas. Porque eles precisavam de comer, precisavam de água e precisavam de descansar. E quando José busca por abrigo na estalagem, não há. Está tudo cheio por causa do recenseamento, não vamos também entrar nesse assunto. Mas havia um lugar no estábulo. E foi lá, até porque não havia tempo. Não havia tempo para mais. Foi ali que Jesus nasceu. Não havia tempo para mais nada. Mas na altura que os magos chegam, a realidade já é outra.
Teria passado provavelmente 2 anos já. Eles não vão encontrar o bebé recém-nascido, como temos ali a Liz agora. Eles já vão encontrar uma criança que provavelmente fala, que anda, etc. Porque eles tiveram que fazer uma viagem longuíssima. Primeiro tiveram que perceber o que tinham que fazer. Os pastores chegaram na mesma noite, estavam ali, estavam ao lado. Mas os magos não, os magos tiveram que fazer, tiveram que perceber, tiveram que decidir e tiveram que fazer a viagem, ainda pararam em Jerusalém e tudo isto no transporte mais veloz da época, que era o camelo. Portanto, foi uma longa viagem. Não sabemos. Jesus teria 1 ano, 2 anos, não sabemos. Mas já não seria um bebê. E já não estava no estábulo. O texto é claro, tanto aqui em português como no original, a dizer que estava em casa. E que a estrela iluminou, indicou a casa. E quando eles encontram Jesus, o verso 11 diz: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. É curioso, porque o texto não diz que eles fizeram o que seria normal fazer ao rei, que seria reverenciá-lo. O texto diz que eles o adoraram. Provavelmente eles tiveram a noção clara de que aquele rei era diferente de todos os outros. E nós sublinhamos isto quando vemos os presentes que lhe trouxeram. Diz que abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. E eu diria que destes 3 presentes, 2 poderíamos considerar mais ou menos naturais, mas um não fazia qualquer sentido. Em primeiro lugar, eles ofereceram ouro. Ouro é um presente exclusivo, ou era um presente exclusivo para os soberanos. Mas de resto, eram os nobres. E eles, ao oferecerem ouro, estão, antes de mais, a reconhecer o reinado de Jesus. Estão a reconhecer Jesus como rei. Depois diz o texto que lhe ofereceram incenso. Incenso é uma coisa que nós hoje em dia ainda utilizamos. O incenso é símbolo de adoração. Ao oferecerem incenso a Jesus, estão a reconhecer Jesus como sacerdote. Então eles reconhecem, ao oferecer-lhe ouro, Jesus como rei, ao oferecer-lhe incenso, Jesus como sacerdote. E eu diria que estas 2 prendas seriam prendas naturais. Mas diz o texto que eles também lhe ofereceram mirra. E mirra é tudo menos uma oferta natural para um recém-nascido. A mirra é um componente cerimonial utilizado sobretudo no embalsamento, no sepultamento. E nós perguntamos, mas que sentido faz, ou que sentido fazia, entregar como prenda de nascimento, prenda da chegada de um rei,
mirra. A verdade é que eles acertaram, vá-se lá saber como e porquê, eles acertaram em cheio nas 3 coisas que ofereceram. O ouro para o reinado de Jesus. Ainda que ele não tenha tido um reinado terreno, nem esse fosse o seu objetivo, mas ele foi rei até subir na cruz. E lá foi escrito, Rei dos Judeus. E para que ninguém tivesse dificuldade em saber quem ele era, escrito em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Todos podiam ler o que estava escrito. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Sendo que a própria palavra Cristo já dizia que ele era o ungido de Deus. Ele foi sacerdote. E como foi sacerdote? E continua sendo. Ainda que com outro papel, ele continua sendo. Mas todo o seu ministério, todo o seu reinado, todo o seu ministério de sacerdote só se consumaria, só se realizaria efetivamente após a sua morte. Aí o significado da mirra que foi dada a Jesus. O que oferecer a Jesus neste Natal? Ouro significa valor, mas significa também priorizar a vontade dele antes da nossa. Nós precisamos submeter a nossa vida a Deus, reconhecendo que a vontade dele é a primeira e a última, e pelo meio é a única que interessa e é a única que faz diferença. Ele é o Rei. E não tenhamos vergonha de dizer que ele é o Rei absoluto. O incenso significa adoração. Nós precisamos entregar a Deus, neste Natal e em toda a nossa vida, entregar-lhe a nossa adoração. Não é a questão de termos um altar e colocarmos incenso, ou termos uns acólitos que entram aqui pela igreja à frente do pastor, do incensário, isso mesmo, aqui pela igreja. Não é isto. Incenso tem, sobretudo, este sentido. Cheiro suave. Cheiro agradável. Normalmente as pessoas põem incenso a queimar em casa para destruir, para tapar, para esconder outro cheiro. Um cheiro que nós não queremos, não é? O incenso é um cheiro suave, um cheiro agradável. E a mirra? A mirra que era usada para o pós-morte, para o sepultamento. Eu diria que a mirra, transportada para os nossos dias, significa a nossa vontade, melhor, significa a nossa capacidade de mortificarmos a nossa vontade. É necessário que nós morramos e que nasçamos de novo. É necessário que nós deixemos a velha vida e tenhamos uma nova vida com Cristo. E para sepultarmos a velha vida e para que ela não volte mais e nunca mais tome conta de nós,
é preciso que as nossas velhas vidas sejam cobertas e bem cobertas com a mirra. E o que nós precisamos fazer é com que o nosso velho corpo, não o corpo físico, estou a falar espiritualmente, o nosso velho corpo desapareça. Porque enquanto ele não desaparecer, o que agrada a Deus não vai fortificar na presença dele. O que temos para entregar a Jesus neste Natal? Temos para entregar a nossa, se quisermos, obviamente, mas seria interessante que o fizéssemos. Temos para entregar a nossa vontade, temos para entregar a nossa adoração e temos para entregar no sentido de deixar para trás, de esquecer, de nunca mais lançar mão tudo aquilo que foi a nossa velha vida. Be strong.